Gabriel Lacerda habita o epicentro de uma monotonia meticulosamente planejada, onde cada movimento é um exercício de disciplina residual. No coração do setor bancário sul, seu apartamento reflete a aridez do concreto brutalista que o circunda, desprovido de adornos supérfluos que distraiam a visão periférica constante. O veterano do comando de operações táticas acorda antes do sol, movido por um relógio biológico forjado em emboscadas na selva e vigílias urbanas exaustivas. O ambiente é estéril e funcional, servindo como um ponto de apoio estratégico entre missões invisíveis ao público. Não existe conforto naquelas paredes, apenas a manutenção rigorosa de uma mente que se recusa a abandonar o estado de prontidão operacional. Antes de continuarmos, inscreva-se para não perder o desfecho desta operação. De qual cidade ou estado do Brasil você está acompanhando este caso de justiça? A postura de Lacerda é um testemunho silencioso de décadas de violência tecnicamente aplicada e sobrevivência sob pressão extrema. Enquanto prepara seu café, seus olhos mapeiam as janelas opostas, calculando ângulos de incidência e pontos cegos que escapam ao olhar comum dos transeuntes apressados. As cicatrizes em suas mãos, marcas de ferrolhos quentes e estilhaços de granadas de luz, narram uma biografia de guerra que ele escolhe ocultar sob camisas de corte sóbrio. Cada ferramenta em sua bancada está disposta com uma precisão milimétrica, orientada para um acesso instintivo que a memória muscular nunca esquece. O veterano não apenas habita o espaço, ele o domina, transformando uma residência comum em uma fortaleza de observação onde o acaso não possui permissão para entrar. Sua presença é uma anomalia de calma em uma metrópole que confunde ruído com importância, mantendo a vigilância constante do perímetro urbano. A vigilância do veterano estende-se para além das paredes de seu refúgio, manifestando-se em pequenos sinais que revelam sua natureza de operador de elite. Ao caminhar pelas calçadas de pedra portuguesa, Lacerda nunca se posiciona no centro do fluxo, preferindo as sombras das marquises e a retaguarda protegida. Sua visão não foca no imediato, mas varre o horizonte em busca de anomalias no padrão de comportamento da multidão, como mãos excessivamente tensas ou olhares que evitam o contato. Para o observador casual, ele é apenas mais um burocrata desgastado pela rotina administrativa da capital federal, um homem invisível em um mar de ternos e pastas. Entretanto, o brilho metálico e frio em suas pupilas denuncia a capacidade de processar ameaças em frações de segundo, filtrando o caos urbano através de um crivo tático implacável. Ele é um mestre da dormência, aguardando o erro fatal. A reclusão de Lacerda não é um ato de isolamento social, mas uma estratégia de preservação da eficiência letal que define sua existência. Ele entende que a paz é uma condição frágil, sustentada apenas pela prontidão daqueles que estão dispostos a cruzar a linha da violência necessária. No silêncio de suas tardes, ele estuda mapas de calor e diagramas de infraestruturas críticas, tratando a segurança pública como uma equação matemática de risco e neutralização. A vítima aparente que os criminosos julgam encontrar é uma construção deliberada, uma camuflagem social que esconde um currículo de incursões em favelas e operações de fronteira. O veterano aceita o peso de sua história, carregando a responsabilidade de ser o muro invisível entre a ordem e o caos, que rasteja sob a superfície. Ele veste o silêncio como um uniforme, operando com a frieza de quem já venceu a batalha. O relógio digital marca precisamente 22 horas e 14 minutos quando silêncio do setor bancário sul é violado pela intrusão coordenada da célula criminosa. 8 homens, movidos pela arrogância cega de quem domina o interior através do terror, forçam a entrada lateral da agência com uma agressividade desordenada que denuncia sua origem amadora diante de protocolos de elite. Dinamite lidera a incursão, portando um fuzil 7.62 com a negligência de quem acredita que a superioridade de fogo é um substituto aceitável para a disciplina tática. Os invasores movem-se pelo saguão como predadores sociais em um território que julgam indefeso, ignorando a geometria das sombras e a possibilidade de uma resposta imediata. Eles subestimam a capital federal, enxergando apenas o vidro e o concreto de um alvo financeiro, sem perceber que acabaram de ingressar em uma zona de engajamento
meticulosamente preparada por especialistas. A falha tática dos criminosos, inicialmente na dispersão desordenada pelo salão principal, onde negligenciam a cobertura mútua e deixam ângulos mortos expostos às galerias superiores. Baiano desfere uma coronhada violenta em um vigilante rendido. Um gesto de crueldade gratuita que serve apenas para revelar sua posição e estado psicológico de agitação descontrolada. Para um observador treinado, cada movimento do grupo é uma sequência de erros fatais que evidenciam a ausência de treinamento formal em combate em ambientes fechados. Eles operam sob a ilusão de controle, confiando no impacto psicológico de suas armas longas e na rapidez da ação inicial para intimidar qualquer resistência hipotética. No entanto, a arrogância de Dinamite é o seu ponto cego definitivo, impedindo-o de processar a ausência normal de resposta dos sistemas de segurança, que foram silenciosamente redirecionados para o subsolo onde a verdadeira autoridade aguarda. No subsolo da agência, Gabriel Lacerda processa a incursão através de uma análise fria e documental, transformando os ruídos metálicos e os passos pesados em vetores de movimento precisos. O inspetor-chefe observa o desdobramento da ameaça através dos monitores térmicos, identificando as assinaturas de calor dos 8 invasores com a neutralidade de um juiz que avalia uma sentença inevitável. Ele nota a postura relaxada de alguns criminosos e o manuseio inseguro dos fuzis, características típicas de quem está acostumado a enfrentar alvos civis desarmados e apavorados. Lacerda sinaliza para seus 11 operadores do Comando de Operações Táticas, iniciando uma coreografia de sombras que mergulha o ambiente em um estado de letalidade latente. Não existe hesitação em seus gestos, apenas a ativação instantânea da memória muscular que transforma o veterano em um instrumento de neutralização pragmática, pronto para restaurar a ordem no perímetro violado. A análise balística e tática de Lacerda é cirúrgica, focando na precariedade do armamento da facção em comparação com a tecnologia de ponta que agora o cerca. Ele identifica os fuzis 7.62 como peças desgastadas, propensas a falhas mecânicas sob fogo contínuo, enquanto seus agentes ajustam as miras ópticas de calibre 5.56. A disposição dos criminosos no saguão é mapeada como uma zona de morte geométrica, onde cada ângulo de visão foi previamente calculado para garantir a máxima eficiência com o mínimo de danos colaterais. O cheiro de ozônio da chuva que se aproxima traça o odor metálico das armas prontas para o engajamento, criando uma atmosfera saturada de tensão técnica. Os invasores, em sua cegueira estratégica, acreditam que as sombras são suas aliadas, sem compreender que nelas habitam especialistas treinados para enxergar através do breu e operar com precisão absoluta. O momento da transição entre a ameaça latente e a execução tática é definido por um silêncio opressor que precede a destruição definitiva das ilusões da célula criminosa. Lacerda coordena a neutralização remota da iluminação, mergulhando a agência em uma escuridão total que serve como o veredito final para a arrogância de Dinamite e seus comandados. Os criminosos ficam subitamente cegos, perdendo qualquer noção de profundidade ou direção, enquanto o veterano e sua equipe governam o terreno através de sensores térmicos e visão noturna. A confiança dos invasores desuse em frações de segundo, substituída pelo pânico instintivo de quem percebe que a presa aparente era, na verdade, um predador de elite. O erro fatal foi subestimar a calma absoluta de um homem que já venceu a batalha em sua mente antes mesmo do primeiro disparo ser efetuado. A retribuição tática está prestes a ser desencadeada com a precisão de um mecanismo de relógio. A memória de Gabriel Lacerda retrocede às profundezas da selva amazônica, onde o calor úmido e a densidade da vegetação moldaram sua paciência letal durante operações. Distração contra o garimpo ilegal. Naquele teatro de operações, a sobrevivência dependia da capacidade de tornar-se parte do ecossistema, movendo-se com a invisibilidade de um espectro entre as árvores centenárias e o lodo fétido das margens fluviais. O cheiro de pólvora queimada sob a chuva torrencial e o ruído metálico de ferrolhos em meio ao coro de insetos, a trilha sonora de sua juventude operacional. Ele aprendeu que o terreno não perdoa o erro e que a hesitação em puxar o gatilho resulta em um nome gravado em mármore frio. Aquelas missões de longo alcance forjaram a frieza necessária para observar o inimigo sem ser notado, transformando o ato de caçar em uma ciência exata de geometria e balística
balística terminal em condições extremas. Anos depois, o cenário mudou para as verticais claustrofóbicas das favelas do Rio de Janeiro, onde a guerra urbana exigia uma precisão cirúrgica e um controle emocional absoluto sob fogo cruzado constante. Lacerda operava no limite da exaustão física, liderando incursões em becos onde a morte espreitava em cada ângulo de 90 graus e cada janela aberta era uma ameaça potencial de calibre pesado. A experiência no BOPE ensinou que a superioridade tática não reside no volume de disparos, mas na disciplina de alvo e na coordenação milimétrica entre os operadores do grupo de assalto. O som seco de estilhaços atingindo o concreto e o calor irradiado pelos canos das armas tornou em sensações familiares, gravadas em seu sistema nervoso central como reflexos condicionados de sobrevivência. Ele viu o colapso de estruturas criminosas inteiras sob o peso de estratégias de cerco e aniquilação técnica, consolidando seu currículo de guerra. A fronteira seca e as zonas de tripla divisa serviram como outro laboratório de letalidade, onde o veterano enfrentou organizações transnacionais armadas com tecnologia militar e uma agressividade sem precedentes na história do crime. Nessas vastidões de terra de ninguém, a vigilância de longo alcance e a interceptação de comboios exigiam uma mente capaz de antecipar movimentos adversários com horas de antecedência tática. Lacerda refinou sua técnica de tiro de precisão, aprendendo a compensar a deriva do vento e a queda balística em distâncias que desafiavam a lógica visual do observador comum. Cada engajamento bido era uma lição sobre a fragilidade da vida humana, diante de um projétil bem posicionado e da superioridade de uma inteligência que domina o ambiente operacional. O preço de subestimar a pessoa errada está ficando claro. Se você acredita na força do treinamento, deixe seu like e inscreva-se no canal. A retribuição continua agora. O domínio da guerra não é um dom nato, mas o resultado de milhares de repetições mecânicas sob condições de estresse simulado e real, transformando o homem em uma extensão orgânica de seu equipamento. As cicatrizes que marcam o corpo de Lacerda são mapas de conflitos que a sociedade civil prefere ignorar. Evidências físicas de um custo psicológico pago em silêncio absoluto e isolamento metódico. Ele não é movido por ideologias ou glória pessoal, mas por uma compreensão técnica de que a paz é mantida pela aplicação precisa da violência contra aqueles que desafiam a ordem. Sua mente processa o mundo em termos de vetores de ameaça, pontos de cobertura e tempos de reação, descartando qualquer emoção que possa obscurecer o julgamento tático necessário. O veterano aceitou a solidão de quem habita a fronteira entre a civilização e a barbárie, mantendo a prontidão de um mecanismo de defesa que nunca desliga. Os invasores que agora ocupam o saguão da agência bancária são apenas amadores arrogantes quando comparados aos adversários que Lacerda neutralizou em décadas de serviço ativo nas forças de elite. A célula criminosa acredita que sua agressividade inicial e o porte de fuzis 7.62 lhes conferem uma invencibilidade temporária contra as autoridades locais. Eles não possuem a menor compreensão de que estão enfrentando um operador que sobreviveu a emboscadas reais e operações de inteligência profunda em territórios onde a lei é um conceito inexistente. A falta de disciplina de luz e ruído do grupo de dinamite é um convite aberto para uma execução tática, revelando uma ignorância fatal sobre a natureza do combate em ambientes confinados. Para o veterano, eles não representam um desafio de combate, mas uma anomalia de segurança que deve ser resolvida com a eficiência fria de uma equação matemática. A transição para o estado de letalidade total ocorre sem alarde, manifestando-se apenas na dilatação das pupilas e na estabilidade absoluta das mãos que agora empunham o armamento com uma calma aterradora. A memória muscular de Gabriel Lacerda assume o controle, orquestrando cada movimento com a fluidez de quem já viveu este cenário centenas de vezes em contextos muito mais hostis. Ele observa os invasores através da lente de sua experiência, enxergando alvos condenados pela própria prepotência e pela incapacidade de reconhecer a presença de um predador de ápice no terreno. A contagem regressiva para a neutralização começou no momento em que o primeiro criminoso cruzou o limiar da agência bancária, ignorando os sinais de que o ambiente estava sob vigilância especializada. O silêncio que precede o engajamento é o último aviso que os amadores receberão antes que a realidade da justiça poética se manifeste através da balística terminal e da precisão cirúrgica. A escuridão total no saguão da agência bancária não é um vácuo de informação, mas uma ferramenta de governança tática
tática nas mãos de Gabriel Lacerda. No instante em que as luzes se apagam, a arrogância dos criminosos é substituída por um desorientador pânico sensorial, enquanto os 11 agentes do COT ativam seus visores térmicos. Através da lente infravermelha, os corpos dos invasores brilham como assinaturas de calor vulneráveis contra o mármore frio do setor bancário sul. O silêncio que se segue é interrompido apenas pela respiração descompassada dos amadores, que agora disparam cegamente contra as sombras, desperdiçando munição em ângulos impossíveis. Para o veterano, cada clarão de disparo é um vetor de localização que confirma a posição exata de seus alvos. A vantagem tecnológica inicia a paciência de décadas, transformando o ambiente em uma zona de abate onde os agressores perderam o direito de reação. O primeiro engajamento ocorre com uma precisão que beira um mecânico, quando 2 disparos silenciosos de calibre 5.56 neutralizam os olheiros posicionados perto da entrada principal. Não há gritos de advertência, apenas o som seco de corpos atingindo o granito polido antes que os criminosos restantes compreendam a gravidade de sua situação. Lacerda move-se com uma economia de gestos que desafia a percepção humana, utilizando as colunas de concreto como pontos de pivotagem para cobrir o flanco direito da formação. A disciplina de fogo é absoluta. Cada projétil encontra seu destino com uma eficiência balística que ignora as tentativas desesperadas de cobertura dos invasores. Os criminosos, acostumados a ditar as regras do confronto através da agressividade barulhenta, encontram-se agora em um vácuo de autoridade onde suas vidas são meras variáveis em uma equação de neutralização sumária e silenciosa. A movimentação do comando de operações táticas executa uma manobra de pinça milimétrica, cercando a célula criminosa em um círculo de letalidade invisível no centro do saguão. Lacerda coordena o avanço através de sinais de rádio imperceptíveis, garantindo que nenhum ângulo morto permaneça sem vigilância enquanto o grupo de dinamite colapsa psicologicamente. A geometria do terreno, antes um labirinto de vidros espelhados, torna-se uma extensão do braço armado do Estado, onde cada obstáculo é aproveitado para maximizar a proteção dos operadores. Os agressores tentam se reagrupar em torno dos caixas eletrônicos, mas sua falta de hierarquia tática resulta em um amontoado confuso de alvos expostos. A superioridade técnica de Lacerda mais na antecipação de cada tentativa de fuga, bloqueando as saídas com a frieza de quem fecha uma tumba de concreto. A execução prossegue sem a necessidade de uma única ordem em voz alta. Baiano percebe tarde demais que sua coronhada inicial no vigilante foi o gatilho para a própria sentença de morte ao tentar disparar seu fuzil contra um vulto inexistente. Sua arma trava sob a pressão do manuseio incorreto, um erro fatal que o deixa indefeso diante da aproximação cirúrgica de um dos agentes de elite de Lacerda. O pânico nos olhos do criminoso, capturado pelos sensores de visão noturna, é o testemunho final da falência de sua arrogância diante de um treinamento superior. Ele busca por dinamite, mas o líder da célula já foi neutralizado por um disparo de precisão que atravessou a escuridão com a certeza de um veredito judicial. A estrutura de comando dos invasores dissolve-se em frações de segundo, deixando para trás indivíduos isolados que lutam inutilmente contra a gravidade de sua derrota técnica absoluta, irremediável e definitiva sob o olhar frio do predador de elite onisciente. Lacerda engaja o último núcleo de resistência com a fluidez de um predador que domina seu habitat, executando uma contenção física que prioriza a neutralização imediata sobre a violência desnecessária. Ele não corre, ele desliza pelo terreno tático, ajustando sua visada para compensar a luz residual dos sistemas de emergência que piscam inutilmente no teto. Com 2 disparos curtos e controlados, ele interrompe a linha de visão de um criminoso que tentava acionar um explosivo plástico contra o cofre central. O movimento mecânico de suas mãos, que nunca tremem sob pressão, reflete a décadas de condicionamento muscular e mental em situações de alta periculosidade. O veterano não sente satisfação no ato, apenas a conclusão pragmática de uma tarefa técnica que exige a eliminação de qualquer vetor de ameaça remanescente. O saguão da agência bancária agora cheira a ozônio, pólvora fria e ao fim de uma ilusão criminosa. A operação de neutralização tática arrasta com a mesma discrição com que começou, deixando 8 corpos imóveis ou contidos sob o domínio absoluto dos 12 operadores do COT em menos de 4 minutos.
A célula que pretendia conquistar o coração financeiro de Brasília foi desmantelada sem que um único projétil atingisse o perímetro externo. Lacerda baixa seu armamento com a sobriedade de quem conclui uma jornada de trabalho comum. Embora o cenário ao seu redor narre uma história de retribuição brutal, os invasores jazem no chão, vítimas de sua própria incapacidade de reconhecer a superioridade de um mestre da guerra urbana que veste o silêncio como camuflagem. A agência, outrora palco de uma invasão audaciosa, retorna ao seu estado de esterilidade brutalista sob o olhar vigilante dos agentes que governam as sombras. O erro fatal foi devidamente processado, deixando apenas o registro documental de uma justiça executada com precisão balística. O desfecho no setor bancário sul é marcado por um silêncio pesado, onde o cheiro de ozônio se dissipa no ar seco de Brasília após a neutralização da ameaça. Os sobreviventes da célula criminosa, agora despojados de suas armas e de sua dignidade, são obrigados a encarar a realidade de sua insignificância perante um poder técnico superior. Não existem câmeras, não há flashes de glória, apenas o toque frio das algemas de aço e a percepção de que sua dominação territorial era uma ilusão frágil. Gabriel Lacerda observa a cena com a neutralidade de um juiz que arquiva um processo encerrado, sem ódio ou qualquer sinal de triunfo pessoal. Os corpos dos que tombaram são removidos com a eficiência discreta de uma logística que não deixa rastros. A ordem foi restaurada no perímetro e a agência retorna à sua função habitual de concreto e vidro. A arrogância de Dinamite e seus comandados servirá como um lembrete silencioso nos arquivos de inteligência sobre o perigo de confundir silêncio com fragilidade operacional. Eles acreditaram que a superioridade numérica e o barulho dos fuzis seriam suficientes para dobrar a capital federal, ignorando que o verdadeiro poder reside naqueles que dominam a técnica sem a necessidade de alardes. O erro fatal desses homens não foi apenas o crime planejado, mas a subestimação crônica de um especialista em dormência que aguardava o momento exato para agir sob as sombras. Para os criminosos, resta apenas a humilhação de terem sido desmantelados por fantasmas que nunca viram e por uma autoridade que não reconheceu sua suposta força bruta. A justiça poética mana na escuridão absoluta, provando que a agressividade amadora é totalmente irrelevante diante da frieza de quem foi treinado para a guerra urbana. O mundo civil caminha sobre uma fina camada de normalidade, ignorando os homens como Lacerda que vigiam as rachaduras por onde o caos urbano tenta rastejar sem impedimentos. A lição deixada nesta noite no setor bancário sul é clara e sentenciosa. Nunca subestime aquele que prefere o isolamento e a rotina metódica à exposição ruidosa da violência criminosa. Aqueles que vestem o silêncio em vez de uniformes ostensivos são os guardiões mais perigosos, pois operam sem a necessidade de validação externa ou aplausos da multidão apressada. O treinamento de elite não é uma fase da vida, mas um estado de ser que apenas aguarda o gatilho correto para despertar com uma letalidade que não permite segundas chances. O veterano retorna para sua casa, limpando sua arma com a mesma cadência rítmica com que toma seu café matinal, ciente de que a paz é apenas o intervalo necessário. A narrativa de retribuição tática encaixa com a partida discreta dos operadores do COT, deixando para trás um ambiente limpo de ameaças e de evidências espalhafatosas. A autoridade de Gabriel Lacerda não reside em títulos ou medalhas, mas na capacidade de neutralizar o perigo antes mesmo que ele se torne uma manchete nos jornais matinais. Você acredita que um treinamento de elite realmente se aposenta ou ele apenas aguarda o erro fatal de quem ousa desafiá-lo? A verdade é que a justiça não precisa de voz quando a balística terminal fala por si mesma, selando o destino de quem confunde paciência com fraqueza operacional. Deixe um coração se você acredita que a justiça poética deve ser feita por quem domina o terreno e compreende o peso do dever silencioso. O ciclo da vigilância recomeça agora, aguardando a próxima incursão da ignorância criminosa